aqui novamente na nossa aula de matemática, onde vamos continuar falando sobre frações. Vamos rever? Então, turma, o que é fração? Quando eu tenho, por exemplo, um inteiro e eu vou dividir esse inteiro, certo? Em partes iguais, a forma como eu represento essa divisão eu chamo de fração, beleza? Então vamos ver aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma barra de chocolate. Eu vou dividir essa barra em uma, duas, três, quatro, cinco. Dividir em 5 partes, certo? Vamos imaginar que está dividido certinho, beleza, turma? Então, eu dividi em 5 partes iguais. Eu vou representar essa fração. Dessas 5 partes de chocolate que eu dividi, eu peguei 2 partes e comi. Então, como que eu vou representar essa divisão que eu fiz quando eu peguei o inteiro, que era a barra de chocolate, ela estava inteira, e eu fracionei, eu dividi. Então, eu vou fazer assim, ó. O número de quantidades de partes que eu dividi esse inteiro vai ficar no meu denominador. Eu dividi em 5 partes, beleza, turma? E a quantidade de partes que eu comi vai ficar no numerador. Como que eu leio essa fração? Eu leio assim, ó, 2/5. Essa é a forma de representar quando eu vou dividir o inteiro, certo? Em partes iguais, e daquela parte inteira eu retiro uma certa parte, ou para comer, ou para distribuir, beleza? Então, eu chamo de fração. O nome dos termos da fração eu coloco assim, ó, é assim, ó, numerador, certo? Quem é o numerador? Numerador e o denominador. Numerador e o denominador. Denominador. Então, numerador é a quantidade de partes que foi tirada, certo? O numerador é a quantidade de partes que eu comi desse chocolate. E o denominador é a quantidade de partes que eu dividi o inteiro. Então, nós revemos aqui, ó, turminha, quantidade de partes que foi dividido inteiro, eu chamo de denominador. Quantidade de partes que foi retirado, que foi pintado, né? Eu chamo de numerador. Nós também vimos na nossa aula passada, né, fração de um número. Como que eu faço para calcular, né, uma quantidade, né, que eu chamo até de fração de um número. Por exemplo, se eu tenho aqui 2/5 de 50, vamos supor, eu quero saber, eu tenho 50 pirulitos, né? Desses 50 pirulitos que eu tenho, eu vou dar 2/5 para o Pedro. Quantos pirulitos que eu vou dar para o Pedro? Então, como que eu faço? Eu vou pegar o número, que é 50, que é a quantidade de pirulitos que eu tenho, vou dividir, certo? Pelo denominador. 50 dividido por 5, certo? Eu pego o número, divido pelo denominador. 5 dá para dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Eu fui dividindo, eu volto multiplicando. 1 vezes 5, 5. 5 menos 5, 0. Esse 0 aqui vai ficar aqui no meu quociente. É o dividendo, divisor, quociente, que é o resultado. Então, aqui deu 10, certo? Então, 50 dividido por 5 dá 10. O resultado da divisão, que foi 10, eu vou multiplicar por 2. 10 vezes 2 são 20. Então, se eu dei 2/5 de 50, se eu tinha 50 pirulitos, eu dei 2/5 dessa quantidade desses pirulitos para o Pedro. Quantos pirulitos que eu dei para o Pedro? 20 pirulitos, beleza? Essa aí foi a revisão da aula passada, para vocês aí, ó, pegarem um pouquinho aí o gosto por essa fração, que é maravilhosa, né? E hoje a tia vai ensinar para vocês, né? Vamos continuar falando sobre representação de fração, sobre como resolver o número de uma fração, né? O cálculo. E vamos ver hoje também os tipos de fração.
Então, as frações, elas podem ser classificadas como fração própria, imprópria ou aparente. Então, vamos repetir aqui com a tia? As frações podem ser própria, aparente ou imprópria. Quando que a fração ela é considerada uma fração própria? A fração própria, turminha, é aquela que o numerador ele é menor que o denominador. Então, vamos lá. É aquela que o numerador é menor que o denominador. Então, aqui eu tenho uma fração, 1/3. Quando na fração, o numerador ele é menor que o denominador, o nome dessa fração é classificada como fração própria. As frações próprias, elas são assim denominadas porque quando o numerador ele é menor que o denominador, elas são classificadas como próprias. E quando essas frações vão ser classificadas como aparente? As frações aparentes, turminha, é aquela que pode ser sempre representada por um número inteiro. 4/2 é igual a 2. Foi representada essa fração por um número inteiro. Turminha, vamos lá. Outro exemplo aqui para vocês, para ficar mais fácil para vocês. Ela também é classificada como fração aparente quando o numerador ele é múltiplo do denominador. Certo? O 4 é múltiplo de 2? Sim. Então, essa fração, ela é uma fração aparente. Quando o numerador é múltiplo do denominador, nós chamamos de fração aparente. Essa fração foi transformada em um número inteiro. Por quê? Eu peguei o 4, dividi por 2, deu 2, certo? Quando eu tenho o numerador múltiplo do denominador, nós chamamos de fração aparente, né? E nesse caso aqui eu transformei a fração em um número inteiro. A fração imprópria é aquela que o numerador ela é maior que o denominador, já é diferente da fração aparente. E mais à frente vocês vão ver que as frações impróprias, elas são transformadas em frações mistas, viu? Mais na frente a tia vai ensinar. Então, a imprópria é aquela que o numerador ele é maior que o denominador, bem diferente da fração aparente. A fração aparente é quando o numerador é múltiplo do denominador, certo? E, consequentemente, o numerador é maior que o denominador, certo? Então, a imprópria é aquela que o numerador é maior que o denominador. Por exemplo, 5/3, certo? E 5/3, 5 é o numerador, ele é maior que o denominador. Nesse caso, é considerado uma fração imprópria, certo? Gente, até aqui tudo bem? Tenho certeza que vocês conseguiram aí aprender direitinho. Vamos revisar essa parte? As frações, elas podem ser chamadas de própria. Vamos lá, novamente. A fração própria é aquela que o numerador ele é menor que o denominador. Chamamos de fração própria. 2/5 é uma fração própria, imprópria ou aparente? Nesse caso aqui, ela é uma fração própria. Por quê? Porque o numerador, certo? Ele é menor que o denominador. Aí, no caso, a fração aparente é aquela que o numerador ele é múltiplo do denominador e, consequentemente, né, ela é representada também por um número inteiro, porque eu dividi 4 dividido por 2 deu 2, deu um número inteiro, beleza? Mais à frente nós vamos também aprender tudo isso que a tia Angélica está falando aqui. Hoje eu quero que você aprenda o quê? A classificação das frações, beleza? Ela pode ser a própria. Quando que é própria? Quando o numerador é menor que o denominador. Aparente, quando eu transformo, eu posso representar essa fração em um número inteiro. E outra dica que a tia Angélica deu, quando o numerador ele é múltiplo do denominador. A fração imprópria é aquela que o numerador ele é maior que o denominador. Nesse caso aqui, ó, quando eu tenho o numerador maior que o denominador, nós chamamos de imprópria. Tia Angélica, mas nesse caso aqui também ela pode ser aparente? Não. Não, por quê? Porque ela aqui nesse caso, turma,
O 5 ele não é múltiplo de 3 também, certo? Ela é uma fração que imprópria, porque o numerador é maior que o denominador, beleza? Então as frações podem ser própria, aparente ou imprópria, certo? Nós fizemos aqui na nossa aula uma breve revisão da aula passada. A tia Angélica explicou para vocês o conteúdo de hoje e agora vocês irão realizar as atividades propostas na nossa aula, beleza, turma? Quais são as atividades de hoje? Vocês irão pegar o livro de matemática, na página 168, abram lá no livro de matemática, página 168. Lá na página 168, nós iremos trabalhar com as frações, beleza, turminha? Vocês irão fazer as representações de frações e vão também transformar aí as frações aparentes em um número inteiro. Como que você faz isso? Olha só, aqui no caso, a fração aqui era uma fração aparente. Como que eu transformei em um número inteiro? Eu falei para vocês que a fração aparente é quando o numerador é múltiplo do denominador. Como que eu descobri? Eu peguei o numerador, né? Como que eu faço para transformar essa fração em um número inteiro? Peguei o numerador e dividi pelo denominador. 4 dividido por 2, 2. Beleza? Então, turma, vocês irão fazer as atividades da página 168 até a página 171. Então, vocês irão revisar esse conteúdo realizando essas atividades aí, certo? E também propus para vocês aí no nosso kit, que já está disponível lá na nossa escola, atividades em folhas xerocopiadas, onde vocês irão fazer representações de frações e também vamos rever essa questão de fração própria, imprópria e aparente. E também temos aí atividades de para fração de um número, que foi aquela que a tia Angélica revisou com vocês, né? Onde você pega o número e divide pelo denominador e depois você multiplica o resultado da divisão pelo numerador. Essas folhas vocês irão colar no seu caderno de matemática. Antes de colar, coloque lá o cabeçalho. Faça tudo com muita atenção. Aguardo vocês na nossa aula de matemática, onde nós teremos muitos desafios hoje envolvendo esse conteúdo. Um beijo para vocês e até a próxima aula.